Olá a todos, sou o professor Fabrício e vou ministrar hoje uma aula sobre o ceticismo antigo, a filosofia da dúvida radical, fundado por Pirro de Elis, por conta disso também chamado ceticismo pirrônico. Pirro de Élida, que nasceu aproximadamente em 365 e viveu até 275, viveu 90 anos, é considerado o iniciador da filosofia cética, ou da escola cética da antiguidade. Aqui, dois bustos de dois pirros diferentes. O da esquerda, o filósofo de quem falamos aqui. O da direita, o outro pirro, também famoso na antiguidade, nasceu décadas após, porém morreu aproximadamente na mesma época. Foi rei da Macedônia e de Épiro e enfrentou os romanos nas chamadas Guerras Pírricas, que receberam seu nome. Um grande general que, ao vencer uma batalha muito difícil contra os romanos, falou: mais uma vitória como essa e estou acabado. E aí surgiu o dito vitória de Pirro, ou vitória pírrica, que é uma vitória muito custosa, que assemelha-se a uma derrota. De fato, depois, os romanos iriam conquistar as terras de Pirro, conquistar a Grécia. Pirro, o filósofo, teria sido um homem pobre, havendo trabalhado como pintor em sua cidade natal de Elis. Elis ou Élida, uma cidade na Grécia continental, no Peloponeso. Coloquei aqui, lado a lado, uma escultura, no molde antigo, e uma pintura encontrada no Egito, feita pelos gregos que habitavam ali, pelos romanos, porque, nesse aspecto, é possível estabelecer um paralelo entre Pirro e Sócrates. Pirro trabalhou como pintor, Sócrates teria aprendido a profissão de seu pai, a de escultor. Nos dois casos, eram homens pobres, porém que se destacaram pela filosofia. Lembremos que na antiguidade não se tinha a ideia de um trabalho de pobres e um trabalho de pessoas ricas, porque os ricos simplesmente não trabalhariam. Eles viveriam de suas rendas, de suas terras. E o trabalho que porventura fizessem seria um trabalho ou voltado para o interesse pessoal, por exemplo, o trabalho filosófico, a contemplação, ou um trabalho de tipo político, tornar-se um legislador, um general ou algo assim. Trabalho manual, trabalho artístico, era visto como algo de artesão propriamente. E muitas das grandes obras da Grécia e de Roma, que hoje têm um valor inestimável, foram feitas por pessoas pobres, pessoas que se dedicavam àquela atividade, como seu sustento, seu modo de vida. Pirro fundou a tradição cética, na cidade onde nasceu, a cidade de Elis, aqui mostrada na recriação no jogo Assassin's Creed Odyssey, que eu já mostrei em outros slides, que retrata a época da Grécia clássica. Pirro viveu no período helenístico, porém não seria tão diferente em termos de configuração das cidades, embora se diferenciasse do período clássico, devido ao fato de as cidades da Grécia estarem de alguma maneira submetidas aos reinos macedônicos, aos reinos que sucederam o de Alexandre, que foi pouco duradouro. Elis era uma cidade muito menor que Atenas, e Atenas, no período helenístico, embora não tivesse mais o seu poder militar do período clássico, continuou a ser o centro da filosofia, e permaneceu assim até o período romano. Embora houvesse uma certa concorrência, digamos, da cidade de Alexandria, no Egito. Porém, Alexandria desenvolveu-se mais aquilo que hoje entenderíamos por ciência, ou aquilo que seria precursor das ciências, e também as técnicas, como a mecânica. Pirro, então, teria fundado sua escola em sua cidade natal, porém teria passado também um tempo em Atenas, exercendo influência ali naquilo que era a capital da filosofia no mundo antigo. Assim como o epicurismo e o estoicismo, a filosofia cética se tornou uma das visões de mundo, uma das correntes filosóficas
mais importantes do Ocidente. O Ocidente tem suas raízes na Grécia. Depois, Roma conquista os gregos. Pirro, o rei Pirro, não conseguiu conter por tanto tempo os romanos, apesar de seu gênio militar. Roma conquista a Grécia, porém é culturalmente conquistada pelos gregos e espalha a cultura greco-romana por toda a Europa, ou quase toda a Europa. Depois, quando a Europa se expande para fora, período do imperialismo europeu, o Ocidente se torna muito maior. Mas antes de tudo isso, ainda no período do auge da Grécia, período helenístico, o ceticismo foi uma das grandes filosofias. Além de epicurismo e estoicismo, se poderia incluir também a filosofia cínica. Embora essa, por seu caráter muito extremo e muito difícil, fosse a menos popular das quatro. Pirro teria inicialmente aprendido filosofia com Anaxarco, que fora discípulo de Demócrito. Por isso, os céticos antigos diziam que sua filosofia remontava a Demócrito. O ceticismo de Demócrito estaria, por exemplo, em dizer que, por natureza, não há o doce ou o salgado, não há o quente ou o frio, apenas átomos e vazio. As sensações seriam incertas, segundo a sua perspectiva, não teriam fundamento real, mas estariam apenas no modo de perceber próprio do ser humano, que é um modo variável e incerto. Anaxarco seria pouco mais velho do que Pirro e teria viajado com ele, também junto a outro grande general da história, talvez o maior de todos, Alexandre. Se fala comumente que Pirro é o fundador da escola cética, porém há menções de Diógenes Laércio acerca do fato de que, na verdade, Anaxarco pode ter sido o iniciador dessa tradição ou o precursor. Algo semelhante ao que ocorre com Leucipo e Demócrito. Se considera que Demócrito é o primeiro filósofo a propor a ideia do atomismo, embora ele concebesse os átomos de modo diferente do que se concebe hoje. Ele não imaginava o átomo como composto, como algo energético, mas como matéria sólida. Leucipo, seu mestre, teria proposto antes de Demócrito a teoria atomista. No entanto, mesmo na antiguidade, as obras possuídas eram obras de Demócrito. Leucipo não teria deixado nada, ou então não teria tido a sorte de se preservar em suas obras. E algo semelhante teria se dado com Anaxarco. Então, o atomismo ficou associado a Demócrito, assim como o ceticismo associado a Pirro, embora talvez tenha se iniciado, talvez de modo mais embrionário, antes deles. Aqui, uma pintura de Alexandre na Batalha do Grânico. Alexandre que, usando o exército formado por seu pai, Filipe II, exército que não era o maior de sua época, porém era o mais bem treinado, o mais capacitado, partiu em direção à Ásia. Filipe havia conquistado a Grécia, Alexandre, tendo por base esse poder estabelecido, partiu contra a Pérsia, que era o maior império da Terra, uma expedição levando 40.000 homens. Dessa expedição de Alexandre, que durou vários anos, participou Pirro, junto com Anaxarcos, seu mestre. Então todos seguiram o caminho de Alexandre, passando por várias terras, pela Ásia Menor, pelo Levante, o Egito, a Pérsia, chegando até a Índia. Pirro viajou então por mais de 10 anos, da Grécia até a Índia, que eles enxergavam já como o limite do mundo. Inclusive, conta-se acerca de Alexandre que ele teria querido prosseguir mais, adentrar a Índia, conquistá-la, porque depois da Índia ele pensava haver apenas o grande oceano. Era ali que acabava o mundo. Então, se ele conquistasse, teria conquistado todas as terras civilizadas. Nessa viagem, passou pelo Egito, pela Síria, pela Babilônia e outras civilizações dominadas pelo Império Persa. Civilizações bastante diversas, com deuses diferentes, com leis distintas, costumes variados.
A Pérsia foi talvez o primeiro império a agrupar sob si diversas culturas, diversas civilizações anteriores a ele. Desse modo, Pirro e Anaxarco puderam ver como os costumes variavam de povo para povo. Viram que as religiões eram distintas. Os deuses cultuados em um lugar eram desconhecidos em outros. Viram que as leis de cada povo variavam. Estavam acostumados, já na Grécia, à variação de leis entre cada polis. Cada cidade era um país e podia criar os seus próprios costumes, seus próprios nomoi, suas leis. Porém, na Grécia havia ainda um fundo cultural comum. Havia uma base que era aproximadamente a mesma, uma cultura, uma certa religiosidade que era partilhada pelas cidades. No entanto, nas terras distantes que percorreram, viram leis muito diversas, viram costumes que para os gregos eram estranhos, porém para aqueles povos que o seguiam eram normais, eram corretos. Viram que aquilo que é considerado sagrado para um povo é horrível para outros. O que é pio para um povo, piedoso, aquilo que tem o assentimento dos deuses, na visão de outro povo é algo ímpio, é algo terrível. Então, os seres humanos discordam acerca de coisas muito importantes, acerca de quem de fato governa e ordena o mundo, acerca do que é certo e errado, acerca do que é justo e injusto. E isso ele pôde ver em primeira mão. Por exemplo, de que modo se deve lidar com os mortos? Como se deve honrar a sua memória? Os gregos e os macedônicos tinham o costume de queimar os mortos em piras funerárias como essa. Desde a Ilíada, Homero narra que os heróis derrotados eram queimados dessa forma. Isso era o modo correto na visão dos gregos. Era o modo honroso e justo de lidar com esse fato. Porém, para os indianos, que Pirro conheceu, nos extremos do mundo, isso aqui era um ato desrespeitoso, pelo menos para aquelas tribos, já que a Índia é até mais diversa do que a Grécia, é mais antiga enquanto civilização do que a Grécia, e possui uma população maior. Já naquela época, possuía uma população maior do que a da Grécia. Bom, e já que para aquelas tribos era impróprio queimar os mortos, de que modo que deveria ser feito? Para o modo correto de honrá-los. Ora, alguns povos da Índia tinham o costume religioso de consumir o corpo dos seus parentes mortos. Falavam assim: queimar os mortos é um desrespeito. Você deve, de fato, consumi-los, comer os mortos. Se morre seu avô, você deve fazer um churrasco. Os gregos viam isso e falavam: isso é um absurdo, isso é repulsivo, é criminoso. Porém, aquelas pessoas, habituadas a tais atos, assim como seus ancestrais faziam, viam aquilo como perfeitamente natural e correto. Então, qual dos dois está correto? Qual dos dois é o mais justo? É o modo mais honroso? É possível dizer isso? O indiano teria direito de chegar na Grécia e se opor aos costumes dos gregos? Seria o mesmo que o grego fazer isso na Índia. Ao observar essas diferenças, Pirro se fez essas perguntas. Se perguntou se um dos costumes era realmente o correto e o outro o errado. E, principalmente, se podemos saber qual é qual, ou se, de fato, poderíamos diferenciar uma coisa da outra. Aqui uma pintura mostrando Saturno, que é o deus Cronos na mitologia grega, devorando seus filhos. Para os gregos era uma coisa terrível, comer carne humana, canibalismo. Porém, com que base afirmam que isso é terrível? Na Índia também, Pirro
e Anaxarco, os outros gregos, conheceram aqueles que os gregos chamaram gimnosofistas, que significa literalmente sábios nus. Estes eram homens sábios que viviam sem nada. Geralmente eram oriundos da nobreza indiana, homens ricos, que recusavam tudo, iam viver na rua, viver da caridade alheia, até de um modo semelhante ao que os cínicos fizeram na Grécia, porém com um enfoque mais religioso do que filosófico, ensinando que tudo no mundo é vaidade. Vaidade no sentido daquilo que passa, daquilo que é pouco duradouro, e também daquilo que é ilusório, aquilo que é apenas uma aparência. A riqueza é vaidade, porque de fato é só o pó. A beleza é vaidade, a fama, a honra. Tudo isso é algo que passa e, até enquanto perdura, não é algo muito sólido, substancial, é mera aparência. Aqui, uma pessoa do começo do século XX que vivia de modo semelhante a estes antigos gimnosofistas que Pirro conheceu na Índia, deitado na cama de pregos, porque o prazer e a dor também são ilusórios. É tudo o véu de Maia que recobre o mundo, recobre os olhos humanos e não lhes permite ver a realidade. Inclusive, um desses gimnosofistas se matou atirando-se no fogo, porque o fogo também é uma ilusão, a dor é uma ilusão. Suportou seu corpo ser queimado, demonstrando que a carne e a dor são irreais. Pirro viu essas coisas, viu também as muitas mortes, certamente. Se pode imaginar que ele voltou para a Grécia traumatizado, pelo menos abalado com tudo aquilo. A sua visão de mundo certamente estava modificada. Ele teve uma experiência que poucos na antiguidade tiveram: conhecer países distantes, culturas muito antigas que têm origens muito diversas. E a filosofia que ele iniciou, ou a qual deu continuidade, refletiria as experiências que ele teve. Essa pintura aqui não é de Pirro, mas mostra talvez qual seria o estado dele ao retornar à Grécia, ou enquanto viajava, a perplexidade diante daquilo que é tão diferente, porém visto como tão normal pelos outros. Após havermos visto sobre a vida de Pirro, sobre suas viagens com Alexandre, retratado aqui lutando contra Dario III da Pérsia, vejamos os fundamentos da filosofia cética que derivaram, de certo modo, das experiências que Pirro teve. Segundo Diógenes Laércio, Pirro não deixou nenhum escrito para a posteridade, algo que até condiz com o seu estilo de filosofia cética, e, de certo modo, é uma recusa ao dogmatismo, à busca pela sabedoria. Uma filosofia que, de certo modo, assim como o cinismo, pode ser até vista como antifilosófica. Porém, seus defensores afirmam que é de fato a verdadeira filosofia. Sendo assim, o modo como Pirro filosofou se baseou na comunicação direta com seus discípulos, outro modo pelo qual ele se assemelha também a Sócrates. Por isso, acerca de Pirro e sua filosofia, é dito: Pirro de Élida não deixou nada escrito, mas seu discípulo, Timon, afirma que aquele que quer ser feliz deve atentar para estas três coisas. Primeiro, como são as coisas por natureza. Segundo, qual deve ser nossa disposição em relação a elas. E terceiro, o que nos ocorrerá se nos comportamos assim. O maior discípulo de Pirro foi Timon, um filósofo que, ao contrário do mestre, foi extremamente prolixo, escreveu um grande número de obras. E é ele que,
Os escritores posteriores, ao mencionar o ceticismo, citam. Então, desse modo, ele resume a filosofia pirrônica, como são as coisas, como devemos nos portar e qual a consequência desse modo de viver. Em primeiro lugar, Pirro diz acerca das coisas: são sem diferença, sem estabilidade, indiscriminadas. Logo, nem nossas sensações, nem nossas opiniões são verdadeiras ou falsas. Vejam, por exemplo, essa imagem aqui. Qual é a forma desse objeto? Pirro diz que toda sensação é indiferenciada, instável e indiscriminada, porque as próprias coisas são assim. As coisas, na visão dele, seriam incognoscíveis, fluidas, não têm estabilidade. Então, a opinião que temos acerca delas não pode ser verdadeira ou falsa, já que também a sensação ou a percepção não seria verdadeira ou falsa. Sendo as coisas desse modo, sendo indiferenciadas, indiscerníveis, não é necessário ou não é conveniente, adequado, ter fé nelas, mas sim permanecer sem opiniões, sem doxa, uma adoxia, sem inclinações. Você não vai preferir uma coisa ou outra. Você não vai se afastar mais de uma coisa do que de outra, porque você sequer conhece as coisas. Então, não faz sentido, não tem fundamento você se inclinar, quer para algo, quer para afastar-se de algo. Viver, portanto, sem agitação, sem impulsos, sem medos, já que tudo é incerto. Aqui imagens que mostram como os sentidos podem enganar. Os sentidos enganam, a razão, se vai fundar-se nos sentidos, ou até em si mesma, também se engana. Aos que se encontram nessa disposição, nessa situação em que entende que as coisas são indiferenciadas, indistintas, e que, portanto, não se inclina mais para uma do que para outra, ou não foge mais de uma do que de outra, Timon, o seguidor de Pirro, diz que derivará, em primeiro lugar, a apatia. Apatia significa ausência de paixões ou de sentimentos. Pathos, paixão. Não. Então, não sentir paixões. Porque a paixão vai ser um desejo de algo, um temor de algo, um ódio em relação a algo, coisas assim. Porém, se você não sabe o que é esse algo, se você o desconhece, de onde derivarão tais paixões? E após a apatia, como um desenvolvimento desta, como a culminância, derivará a imperturbabilidade, a ataraxia, de que fala também Epicuro e outros filósofos helenísticos. O objetivo comum a eles é a ataraxia. E como você a consegue? Para os céticos, permanecendo indiferente a tudo, após compreender que tudo, em si, é indiferenciado. É possível interpretar essa doutrina de Pirro, ou dos céticos que o sucederam, de duas principais formas. A primeira seria dizer que, basicamente, Pirro afirma a inadequação da capacidade humana de conhecer. Os sentidos seriam muito frágeis ou muito incertos ou muito falíveis para capturar a realidade tal como ela é. Do mesmo modo, a razão também seria falível, seria vacilante demais ou imperfeita demais para captar a realidade, captar como as coisas são, as suas medidas e determinações próprias. Portanto, seria uma carência do próprio ser humano. Quanto àquelas questões cosmológicas discutidas pelos epicuristas, pelos estoicos, por exemplo, a Terra, qual é a sua forma? Ela é esférica? É a forma de um tambor? Um disco?
Existe só uma Terra? Existem outros mundos além do nosso? Essas questões teriam que ser respondidas ou pela evidência dos sentidos ou fazendo uso da razão. Porém, os sentidos são falhos demais, imprecisos demais para determinar coisas assim. Como, pelos sentidos, você vai saber se existem outras terras ou não? E do mesmo modo, a razão também é falha. Então, uma questão como essa não seria por si mesma irrespondível, insolúvel, mas seria para nós assim. Estariam além da capacidade humana, além do nosso raciocínio e da nossa percepção. Porém, existe ainda outra interpretação, podemos dizer mais radical. Seria o seguinte: não é simplesmente, ou apenas, nossa capacidade de conhecer que nos impede de saber como as coisas são. Não é o fato de não podermos ir além das aparências. Porque, de fato, existem apenas aparências. Não há nada além delas. Então, ainda que possuíssemos sentidos muito precisos, ou a razão humana fosse melhor do que é, ainda assim não haveria nada para saber, porque, além do fenômeno, além da aparência, não há nada. Não há nada de estável, de seguro. Então, não haveria o que conhecer. Também se pode conceber como duas faces da mesma moeda. De um lado, a razão e os sentidos, enquanto incapazes de conhecer, por sua imprecisão, por suas falhas, pela sua inconsistência. E de outro, a própria realidade, que talvez seja também assim, seja inconsistente, não tenha características determinadas que possamos, de fato, conhecer com estabilidade. De uma forma ou de outra, o cético irá afirmar que não é possível conhecer, seja por nossa incapacidade, seja por ser a natureza em si mesma incognoscível. Então, a verdade não estaria apenas fora do alcance humano, mas sequer existiria enquanto uma verdade estável que pudesse ser descoberta. Essa ideia, inclusive, da verdade estável que estaria fora do alcance humano, foi desenvolvida por céticos posteriores, os céticos da Academia Platônica, como Carneades e Enesidemo, baseando-se em Platão. Poderia dizer que é estranho que platônicos tenham se tornado céticos. Eles diziam o seguinte: Platão afirmou que o mundo é aparência. O mundo que nós vemos, o mundo material, ele é aparente, ele é mutável, é variável, é sem uma existência fixa, sólida. Portanto, é o mundo apenas da opinião. O mundo da verdade, dizia Platão, era o mundo ideal, o mundo das essências eternas, dos paradigmas, porque esse sim é dotado de persistência, de estabilidade e, portanto, pode ser objeto de conhecimento, de episteme, e não apenas de doxa, opinião. Os céticos da academia platônica, os céticos acadêmicos, disseram: Platão está certo no que ele afirma acerca do mundo. O mundo é assim mesmo. Ele é objeto apenas de opinião, de probabilidade, não de conhecimento. Porém, esse mundo das ideias que ele falou, isso aí também não existe. Então, não há verdade alguma. Só o que há é a incerteza. Não há possibilidade de dogmatizar, de afirmar nada. Uma doutrina similar à doutrina de Pirro, porém com certas distinções. Então, no caso do pirronismo, uma imagem como essa aqui, uma questão: as linhas horizontais são paralelas ou não? Pirro poderia dizer aos seus seguidores que os nossos sentidos são incapazes de afirmar que sim ou que não. Também a razão não nos permite conhecer com segurança. E, ainda que pudesse, o que me garante que essas linhas permanecem as mesmas? O que me garante que há alguma estabilidade no mundo? Pode ser tudo mutável, tudo passageiro,
de modo que é impossível conhecer. Portanto, para o cético, não existe verdade, apenas aparência. Do mesmo modo, não existe conhecimento, apenas opinião. A própria palavra cético, ceticismo, antes se referia à indagação. Em Sócrates e Platão, o ceticismo era, assim como seria depois para Descartes, por exemplo, similar. É a etapa de indagar, questionar, não aceitar aquilo que se crê como verdade, sem antes investigar seu fundamento. Porém, no período helenístico, a partir de Pirro, o cético passa a ser aquele que rejeita a possibilidade de conhecer, afirma a incerteza, ou sequer afirma a incerteza, mas apenas nega a certeza, já que eles tinham até o cuidado na linguagem de não afirmar, de não dogmatizar. Porque, para eles, não há possibilidade do conhecimento, só há opinião, que é sempre incerta,